Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje eu quero ler com você Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 28. A palavra diz assim: Então suplicarão minha atenção, entretanto não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar. Porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto das suas decisões e atitudes e se fartarão das suas próprias elucubrações inúteis. Pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Então, olha o que Deus nos adverte aqui novamente, falando sobre o medo. Que é necessário que a gente ouça a sua voz. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Que Jesus é o príncipe da paz. E Jesus disse o que? A verdadeira paz eu vos dou. Então a verdadeira paz, gente, vem dele, de mais ninguém. Só Jesus pode nos dar a verdadeira paz que nós precisamos para descansar. A palavra diz o que? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Diz ali que nós iremos repousar, né? Nos vales verdejantes. A gente repousa, a gente descansa quando a gente tem paz. É porque nós temos confiança em Deus, a certeza de que Ele está trabalhando, de que o Senhor está guerreando a minha causa e a sua. A palavra, gente, aqui é bem clara. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Segurança, isso vem do Senhor. Dúvida não é de Deus. A palavra fala que sem temer mal algum. Quem der ouvidos, quem ouvir a palavra, quem confessar a palavra, quem declarar a palavra de Deus, este vai ter paz. Quem viver a palavra, o evangelho, gente, que é pregado e crê. Jesus, ele disse o que? Tudo é possível que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Então, quando eu creio, quando eu tenho fé em quem? Em Deus. Agora, quando eu tenho medo, eu estou crendo em quem? Satanás. Quando eu deixo o medo tomar conta de mim, eu estou crendo em quem? Não é em Deus. Eu estou crendo nas mentiras do diabo. Então, nós precisamos, gente, despertar para isso. Por que Deus, quando ele chamou Josué, ele disse: Josué, o meu servo Moisés é morto, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Você vai fazer esse povo passar o Jordão e entrar na terra prometida. Deus disse para ele: tão somente esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. E no final, Deus acrescenta mais um detalhe, mais uma coisa muito importante. Deus diz para ele, Deus chamou a atenção dele 3 vezes e na terceira vez Deus diz para ele: esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo, e não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite. Por que Deus disse isso? Porque Deus, gente, sabia tudo o que Josué ia enfrentar. Ele ia enfrentar situações desafiadoras, ele ia ter que lutar com determinados povos para poder conquistar a terra prometida, entrar na terra, conquistar tudo aquilo que Deus havia dado para eles, mas eles iriam precisar ter o bom ânimo. Lutar, Deus era com eles para eles poderem conquistar aquilo que Deus havia prometido para eles lá na saída do Egito. Antes deles saírem de lá, eles saíram com uma promessa que eles iriam para uma terra que manava leite e mel. Só que Josué precisava se esforçar. A palavra diz que o reino de Deus é conquistado por esforço, gente. Nós temos que nos esforçar para buscar a Deus,
ter intimidade, nos consagrar, orar, ler a Bíblia, meditar. Nós precisamos nos esforçar, ter o bom ânimo aqui, através da palavra em Jesus. Por quê? Jesus, ele nos deu uma advertência, ele disse o quê? No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu sou contigo. Ou seja, eu não posso deixar a tristeza me dominar, o desânimo me dominar, porque Satanás, gente, ele vai fazer de tudo para que nós venhamos retroceder, para que a gente deixe de crer, para esmorecer a tua fé. Ele vai colocar situações para fazer com que você volte atrás, para que você declare que você não está curado. Não, isso daí não, para fazer você acreditar num diagnóstico. Se você não está bem, ore, abençoa aquele remédio antes de você tomar e diga: Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor é comigo, o Senhor vai usar essa medicação e essa dor vai desaparecer daqui, porque isso aqui não é meu, isso não me pertence. Se essa é a tua fé, se você crê nisso, faça dessa forma. Antes de você ir ao médico, ore: Pai, usa esse médico, porque o Senhor deu a inteligência para o homem e o Senhor vai mostrar para ele. Se eu tenho alguma coisa no meu corpo físico, o Senhor vai mostrar, eu vou fazer o tratamento, eu vou ser curado em nome de Jesus. Eu já sou curado pelas feridas de Jesus. Então, gente, ore sempre. Tudo que vocês forem fazer, como eu já disse aqui, orem. Antes de você ir fazer um exame, antes de você fazer uma consulta, ore. Ore. E se você fez exames e não apareceu nada, gente, é investida espiritual. Ore. Repreenda e não aceita isso em nome de Jesus. E antes de você já sair de casa para sua consulta, já vai em oração. Em nome de Jesus, isso é uma mentira do inferno e eu não aceito isso. Eu já estou curado pelas feridas de Jesus. Então vá declarando, por mais que você receba um diagnóstico, eu estou curado em nome de Jesus. Isso aqui é uma mentira do inferno. Então o justo vive da fé. Se ele recuar, Deus não tem prazer nele. A palavra diz: a minha alma não tem prazer nele. Deus não se agrada daquela pessoa que retrocede, daquela pessoa que no primeiro obstáculo que aparece ali, ela já se, ai, eu não acredito. Ai, de novo não. Ah, Deus não nos criou para ser assim. Tanto que Deus disse para Josué: te esforça, tem bom ânimo, eu sou contigo. Então nós precisamos, gente, nos esforçar para vencer as lutas, para vencer as adversidades, para vencer. Jesus disse: tem bom ânimo, eu venci, então vocês também podem. Então nós só vamos... E essa, gente, a forma de vencer o mundo é com a nossa fé. E Satanás vai fazer de tudo para tentar abalar nossa fé, para nos amedrontar, para nos decepcionar, nos frustrar, para fazer com que a gente retroceda, porque aí você deu o espaço para ele. E quando você dá espaço para ele, quando você perde o ânimo, você começa a sentir medo, você começa a fraquejar, você começa a desanimar, você começa a ficar ali: ah, eu não vou, não. Pessoa, é isso que ele quer. Ele quer te paralisar e ele consegue colocando medo. O medo é uma porta que nós precisamos fechar na nossa vida. O medo impede de você dar passos. O medo impede de você viver o propósito, o plano, o melhor de Deus para a tua vida. O medo impede a pessoa de procurar um novo emprego, de muitas vezes morar em outra cidade. O medo impede a pessoa de viver muitas coisas. Mas ela precisa orar, pedir a direção de Deus: Senhor, é isso? Então, se o Senhor te disser, vai, Ele é contigo, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus, gente, Ele só venceu tudo porque Ele tinha a fé, Ele sabia quem Ele era, filho de quem Ele era, amado do Pai, aquele em quem me comprazo.
Foi isso que Jesus ouviu do Pai antes de ir para o deserto, ficar em consagração e ser tentado pelo diabo. E Jesus o tempo todo, ele usou a palavra para dar na cara de Satanás. Mas está escrito, mas também está escrito. Jesus foi declarando o tempo todo a palavra, gente. E é assim que nós nos fortalecemos. Ouvindo a palavra aqui, a palavra é bem clara. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz. Plena paz. Seguro e sem temer mal algum. O que diz a palavra no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A palavra diz que ele é o nosso escudo. À sombra dele nós descansamos, porque ele nos guarda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não vou ser atingida. Praga nenhuma vai chegar na minha tenda. Eu sempre digo isso, gente. Eu declaro isso, eu declarei isso, o Covid, a pandemia inteira, Pai. Praga nenhuma vai chegar na minha tenda. Essa praga não vai chegar na minha casa, não vai chegar na minha família. E não veio. Porque eu falei a palavra. Eu criei naquilo que eu falei. E o diabo vai tentar fazer você retroceder para que você desanime, para que você perca a tua bênção, para que você perca o teu milagre. Eu não sei se você já ouviu falar da história de um pai que o filhinho dele não andava. E todos os dias, gente, se não me falha a memória, acho que por 5 anos esse homem fez isso. Não me lembro se foi por 3 ou 5 anos. Todos os dias ele abria a porta do quarto do filho, onde o filhinho dormia no berço, e ele dizia: muito obrigado, Senhor, porque o meu filho está de pé e ele está caminhando. Todos os dias ele fazia isso, até que um dia ele abriu a porta e a criança estava de pé no bercinho, caminhando dentro do berço. Por quê? Ele sabia em quem ele estava crendo, quem era o verdadeiro Deus dele. Ele sabia que Deus não ia deixar o filho dele daquela maneira, mas ele declarou aquilo por todo aquele tempo. Obrigado, porque o meu filho já está de pé, ele já está caminhando. Fé. E o diabo vai tentar roubar isso de você. Ele veio para matar, roubar e destruir. E quando nós deixamos de crer em Deus e ter fé no Senhor, nós cremos em quem? Em Satanás. E quem tem medo está crendo em quem? Em Satanás. Quando nós não temos medo, nós cremos em Deus unicamente. Eu não tenho medo. Senhor, Tu é comigo. Eu vou enfrentar este diagnóstico, eu vou enfrentar esta cirurgia, eu vou passar por esse deserto, eu vou passar por esse vale, mas o Senhor é Deus. A palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Não é de algumas, todas. Mas nós precisamos crer que Ele está comigo, que Ele me guarda. A palavra diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Não adianta nada eu me matar orando se eu não crer que o Senhor está guardando. Se eu não descansar no Senhor. Paz, gente, quem tem paz descansa, entrega para Deus, confia, descansa no Senhor. E faz dormir em verdes pastos, em pastos verdejantes. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor vai me fazer repousar em verdes pastos. Vai me levar às águas tranquilas. E Satanás vai tentar te levar para a correnteza, no meio do desespero. Vai tentar te afogar. E Deus não, Ele te leva na água tranquila. Quando Pedro enxergou Jesus no meio da tempestade, ele disse: Mestre, se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo. Jesus disse: vem. E ele foi. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele não olhou para o lado, ele não olhou para baixo, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele sentiu o vento, quando ele olhou para o ladinho, olhou para baixo, ele começou a afundar. Quando o medo começou a entrar no coração do Pedro,
ele afundou. Por que Jesus disse para ele, homem de pequena fé? Porque ele foi o único homem, gente, que andou sobre as águas. Ele foi ousado. Deixa eu ir ter contigo, Senhor. Ele andou sobre as águas. Ele tinha fé, tinha. Só que as situações, gente, o vento contrário, o vento forte, muitas vezes vão tentar nos sucumbir, nos afogar, nos levar para baixo. Só que nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus, porque senão a gente esmorece, a gente desanima, e é isso que o diabo quer. Então nós precisamos crer, tudo é possível ao que crê, gente, é o que diz a palavra. Jesus, quando ele chegou lá para ressuscitar Lázaro, as irmãs dele disseram o quê? Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Ele disse, se creres, tu verás a glória de Deus. Ele foi lá, tira a pedra. Lázaro vem para fora, e lá veio Lázaro. Por quê? Porque Jesus disse, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Ele orou antes e disse, Pai, muito obrigado, porque eu sei que tu sempre me ouves. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Ele sabia que o Pai era com ele. Ele não temia mal algum, porque ele sabia a sua essência, a sua identidade. E quando a pessoa tem medo, ela se aterroriza por qualquer coisa, gente, é porque ela não tem certeza do pai que ela tem, daquele pai que pega no colo, que no momento da adversidade você pode olhar na areia e achar que está sozinho, tem só um par, mas é ali que Deus está te carregando no colo. É ali que ele dá ordem aos seus anjos ao teu respeito para te guardar, para te livrar, para cuidar de você. Assim como ele fez com Jesus, quando Jesus não cedeu à tentação do diabo. Quando Jesus disse o tempo todo, está escrito, sai daqui, Satanás. Ele mandou os anjos para cuidar de Jesus. E é o que Deus faz. Quando nós não cedemos às tentações, gente, nós negamos todos os dias o nosso eu, a nossa vontade. E a gente diz sim para Cristo todos os dias. Nós somos tentados, a palavra diz, por muitas coisas. Tentados muitas vezes a mentir, a omitir. Tentados nós somos todos os dias, gente, com palavras para dar uma resposta para uma pessoa. Mas a gente respira fundo, segura a língua dentro da boca, né? Conta até 10, 20, 30 mil. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos quem é o Deus que nós servimos verdadeiramente. Então, que você guarde esta palavra. A palavra diz aqui no versículo 31. Portanto, comerão do fruto das suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis, especulações, próprios conselhos. Então, quando as pessoas elas não dão ouvidos a Deus, elas comem o fruto das suas próprias decisões, das suas próprias atitudes. Como a palavra fala, nécios, loucos, pessoas que tomam decisões por impulso, não oram, não pedem a direção de Deus, falam as coisas também sem pensar, dizem aquilo que vem à boca, não tem um filtro, elas vão comer o fruto das palavras, daquilo que elas estão semeando, das coisas que elas estão plantando. E aqui ele diz mais, né? Se fartarão das suas próprias especulações, dos seus próprios conselhos. Quando a pessoa não ouve a Deus, ela anda pelos seus próprios conselhos, ela anda pelo conselho dela, pelo que ela acha. Não é, eu acho que é assim. Não é desse jeito. Não é assim. Você pode dar um conselho, ela vai dizer, não, mas eu acho que é, não, mas eu vou fazer desse jeito. A pessoa que ela não crê, ela não dá ouvidos, ela anda por ela própria, tomando as suas próprias decisões, e ela vai comer do fruto das suas próprias decisões e atitudes, atos que ela faz, impensados, falar sem pensar, tomar decisões sem consultar Deus, sem consultar a família.
Ela vai por ela. Não, eu sei, eu é que sei. Todo mundo conhece uma pessoa assim, eu que sei. Pronto. Ela vai sempre comer o fruto, as consequências das suas decisões e das suas próprias atitudes. Pois a imprudência dos nécios o matará. O falso bem-estar dos insensatos levará à destruição. O falso bem-estar, gente. Tem gente que acha que tá tudo bem, mas não tá. Aqui, aquele que der ouvidos vai viver em plena paz. Agora, quem não dá ouvidos para Deus, vive num falso bem-estar. Aquela pessoa que você não tá tudo certo. Só que o tudo certo não tá tudo certo. Porque a pessoa só tem a plena paz quando ela dá ouvidos a Deus, quando ela ouve a palavra, quando ela obedece. A palavra diz o quê? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra, se você quiser, se você ouvir. Decisões minha e sua. Se você quiser ouvir, aí você vai comer e vai beber o melhor dessa terra. Mas se eu não ouvir o Senhor, se eu não tomar a decisão de dizer não, Pai, me dá uma resposta, fala comigo, o Senhor vai me dar a direção. Eu não vou comer, não vou beber nada do melhor aqui. Se eu for pelas minhas escolhas, pelas minhas próprias decisões, pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, a palavra diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Então eu preciso ser guiado, dirigido pelo Espírito de Deus, porque daí eu vou fazer a coisa certa, eu vou tomar a decisão certa, as escolhas certas. Eu vou dizer, Senhor, me dá a tua direção, me dá uma palavra, o que eu faço? Daí isso é ser uma pessoa sensata, prudente. Esse vai ser bem sucedido em tudo que fizer. Então, que você guarde essa palavra, que você reflita nessa palavra, gente. Mas aquele que me der ouvidos, viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Jesus disse o que é a verdadeira paz eu vos dou, não como o mundo dá. O mundo, gente, a paz do mundo, ela é passageira, ela é uma falsa paz. Agora, a verdadeira paz só Jesus pode nos dar, porque ele disse o quê? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade, gente, é o primeiro passo para a pessoa temer, para a pessoa retroceder, para ela começar a crer em Satanás. É ali que ele começa. Por isso que a palavra diz, em nada andei ansiosos. As aves do céu, elas não plantam, mas o Senhor as alimenta. Os lírios do campo, eles andaram, nem Salomão andou tão bem vestido como os lírios do campo. Então reflita nisso. Se tem algo tirando o teu sono, se tem algo te afligindo, te angustiando, coloque aos pés da cruz. Lance para o Senhor, não deixe isso te gerar medo, enfraquecer a tua fé e fazer com que você retroceda. Permaneça firme na tua decisão, na resposta do Senhor, na palavra que o Senhor tem dado ao teu coração. Aquilo que Deus te direcionar, faça. E não deixe Satanás te confundir. Deixe Deus te dirigir, o Espírito Santo te dirigir. Você precisa ser sensível à voz do Espírito de Deus. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam sensíveis ao teu toque, para ouvir a voz do teu doce Espírito, que elas recebam a resposta, a direção que vem do alto, que elas não retrocedam, que elas não deixem ansiedade, angústia, medo, desespero entrar no seu coração, mas que elas permaneçam firmes na palavra, crendo no Senhor, que elas sejam a rocha, que elas sejam postas sobre a rocha inabalável, como os montes de Sião, Pai, que não se abalam, mas que permanecem para sempre, é o que diz a tua palavra, que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que esta seja a fé
de cada uma dessas pessoas que estão ouvindo, Pai, esta palavra. Que elas tenham esta fé que não retrocede, que não se abala. Que em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.